Saúde em Casa, uma produção dos alunos da disciplina de Laboratório de Telejornalismo e de Radiojornalismo da Universidade de Caxias do Sul. Está começando a série Saúde em Casa. São 4 episódios sobre saúde e qualidade de vida em tempos de pandemia. No episódio de hoje, o assunto não poderia ser outro. Assim como o coronavírus, que assola nosso país e o mundo, outras doenças também mudaram a história da humanidade, como a peste bubônica, a gripe espanhola e o H1N1. A peste bubônica foi uma doença causada por uma bactéria transmitida por pulgas de animais pequenos, principalmente ratos. A pandemia assolou a Europa, Ásia e África no século XIV e matou 50 milhões de pessoas, cerca de 1/3 da população europeia na época. O primeiro e o maior surto ocorreu entre 1348 e 1350, mas esteve presente na vida dos europeus até 1720. Os surtos da doença fizeram surgir uma imagem que até hoje é associada à peste. Médicos com um vestido que os cobria da cabeça aos pés e uma máscara com bico de pássaro. A peste bubônica também ficou conhecida como peste negra, por conta das grandes manchas na pele que causava. Hoje, há um tratamento eficaz e simples que reduziu as taxas de mortalidade. A pandemia da gripe espanhola aconteceu no início do século XX, entre 1918 e 1919. A doença chegou a todos os continentes do planeta e deixou mais de 50 milhões de mortos. A movimentação de tropas na Primeira Guerra Mundial é apontada por historiadores como foco da propagação do vírus pelo mundo. A gripe espanhola surgiu a partir de uma mutação do vírus influenza e os primeiros pacientes foram registrados nos Estados Unidos. A gripe espanhola tem esse nome pois a imprensa espanhola, não envolvida nos conflitos da Primeira Guerra, foi a principal responsável pela divulgação de notícias sobre a pandemia. Há 11 anos, foi descoberto no México um novo vírus influenza que causa uma doença que ficou conhecida como gripe suína. Ela se espalhou pelo mundo todo em questão de meses. O H1N1 é provocado por um vírus que resultou da combinação de segmentos genéticos do vírus da gripe humana, suína e aviária. O período de incubação varia de 3 a 5 dias e a transmissão pode ocorrer antes de aparecerem sintomas. Para a professora de História Lourdes Bender, os contextos econômicos podem ser apontados como influência para a propagação dessas pandemias. Um elemento em comum entre eles. Eu posso destacar aí a questão econômica como elemento comum. Por quê? Se a gente parar e analisar peste negra, gripe espanhola, H1N1 e coronavírus, todas elas teve o quê? Um meio de transporte econômico da sua época. As pessoas que fazem negócio, viajam e acabam trazendo as doenças. E na peste negra não foi diferente. Vieram com o quê? Com as embarcações também de produtos, de venda de mercadorias. Então, eu elencaria um elemento em comum entre eles, foi uma questão econômica. O coronavírus é uma família viral que causa infecções respiratórias, provocando a doença chamada Covid-19. O novo agente do coronavírus foi descoberto no fim do ano passado, após casos registrados na China. Algumas pessoas infectadas por ele podem ter doenças graves com impacto importante em termos de saúde pública. Alguns exemplos são a síndrome respiratória aguda grave e a síndrome respiratória do Oriente Médio. Outros sinais da doença são falta de ar, tosse, febre, além de dores de garganta e de cabeça. Mal-estar, dores no corpo e calafrios também podem ser sintomas. Apesar de essas duas pandemias terem ocorrido no século XXI, existem diferenças que caracterizam cada uma delas. Um exemplo é a probabilidade de contágio. A H1N1 se disseminou no mundo em questão de 4 meses e só foi controlada 14 meses depois. A Organização Mundial da Saúde estimou na época que cerca de 18 mil pessoas teriam morrido em decorrência do vírus influenza. Pesquisas posteriores revelaram que o total de mortos chegou aos 200 mil. Professora Lourdes critica a falta de reflexão da humanidade sobre acontecimentos como esses. As pessoas elas não param para analisar, porque se parassem iam mudar o tratamento, tanto com relação aos animais, quanto com relação às pessoas. O que elas aprenderam com tudo isso? Se a gente parar para pensar, não aprendeu nada. Dos cuidados que tem que ter, da higiene, quer dizer, os governos têm que dar assistência básica, tem que ter água encanada, tem que ter um mínimo de estrutura. E eles não fazem isso, o governo não faz isso.
influenciou o quê? Para mim, a influência aí foi negativa, porque com tudo isso que aconteceu na história, o homem não aprendeu nada. Com o coronavírus, até agora, são 181 mil infectados e mais de 12 mil mortes no Brasil. No mundo, os casos chegam a mais de 4 milhões e as mortes passam das 290 mil. Até o fechamento da reportagem, são 87 casos de coronavírus em Caxias do Sul. A infectologista Andréa Dalbó, da Secretaria Municipal da Saúde, elenca cuidados importantes para a prevenção. Além do uso da máscara, é importante que nós mantenhamos o distanciamento, de 1 metro. A questão da higienização das mãos é extremamente importante. Evitar tocar sempre no rosto, nos olhos, que é uma forma também de transmissão. E também alguns cuidados com a máscara, A máscara ela tem que cobrir o nariz, a boca. Ela tem que estar bem posicionada, tem que ser trocada a cada 2 horas, ser higienizada e deixar secar, passar ferro. Então, todos esses cuidados que também com a máscara são essenciais. Já que a quantidade de testes disponíveis para os municípios é limitada, a UX iniciou um serviço de diagnóstico do coronavírus. De acordo com o coordenador do Centro de Saúde Digital da Universidade, Asdrubal Falavinha, são realizados 2 tipos de exames para identificar a presença do vírus. O diagnóstico da fase aguda é o RT-PCR, que é o diagnóstico em que se faz uma coleta na narina e na orofaringe, através de um cotonete, se leva para o laboratório e em torno de 48 horas se tem esse resultado. Esse diagnóstico, que é o do PCR, ele é válido nos primeiros 7 a 10 dias do início dos sintomas. O segundo exame que a gente está fazendo, que é o exame do sangue, o exame de anticorpos é um exame que a gente retira 4 ml de sangue do paciente e analisa o contágio ou o contato que esse paciente teve com o coronavírus. Então, verifica contatos prévios e a imunidade desse paciente em relação ao coronavírus. Os casos confirmados pelo Centro de Diagnóstico da UX são repassados para a base de dados da Secretaria da Saúde do município e, na sequência, para o sistema estadual e nacional. Além disso, o serviço da universidade oferece acompanhamento médico para os pacientes com diagnóstico positivo. Não é simplesmente o diagnóstico, também o diagnóstico e a devolutiva específica para o paciente de acordo com a sua clínica e a sua comorbidade, as doenças que ele tem. Então é importante o paciente saber não só positivo, negativo, mas também o que isso representa para ele e qual é o segmento que ele tem que fazer com esse exame. Todas as pessoas que têm COVID positivo, além dessa informação, esse paciente ele vai ser monitorado através da nossa equipe de telemedicina, que nós temos aqui no Centro Digital da Saúde, aqui da Universidade de Caxias do Sul. Essa pessoa vai ser acompanhada e cuidada por médicos diariamente do serviço de telemedicina através de conferência, que é uma consulta ao vivo com imagem e vídeo do paciente para avaliar todos os sinais e sintomas e a sua evolução. Neste momento decisivo para o paciente diagnosticado com a doença, todos os cuidados são importantes. Uma enfermeira de Bento Gonçalves, cidade que já registra mais de 200 casos e 5 mortes pela doença, destaca que o momento exige ainda mais dos profissionais da área da saúde. A pedido da profissional, seu nome e local de trabalho não serão divulgados. O sentimento de trabalhar no hospital em meio a uma pandemia. Primeiro que a gente nunca espera passar por uma pandemia. Eu nunca achei que eu fosse passar por isso. É uma situação que ninguém espera, ninguém quer, ninguém gosta, Não é nada agradável. O sentimento, sim, a gente tem medo, porque a gente é ser humano, como qualquer um outro, Mas a gente tenta evitar ao máximo em demonstrar esse medo, ainda mais como enfermeira e quem tá na liderança, a gente tem que passar o sentimento de encorajamento, Tu tem que fazer a tua equipe tá enganjada, tá com coragem, tá com posição frente a enfrentar tudo isso da melhor maneira possível. Médico, enfermeiros, técnicos, auxiliares de enfermagem, o físio, a nutri, parte administrativa, higienização, que também é muito importante, a manutenção, todos são apoios que são necessários, cada um com o seu grau de importância,
Pandemias têm o poder de marcar a história da humanidade. No século XXI, outros tipos de doenças também interferem na vida das pessoas. No próximo episódio, vamos falar sobre algumas que cresceram de maneira expressiva neste século, como ansiedade e depressão. Transtornos alimentares, estresse e síndrome do pânico são outros exemplos. Acompanhe a segunda reportagem da série Saúde em Casa no dia 24 de junho na Free Speech Rádio. Até lá! Locução: Gabriela Bento Alves e Maurício Carvalho. Produção: Elisa Ambrosi, edição: Branda Dalcero e supervisão: Marcel Bocchese.